Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu estou mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, a grande notícia no Vasco nessa sexta-feira foi a contratação do colombiano Fred Guarín. Um volante de 33 anos de idade, passagem por Boca Juniors, jogou também no Porto de Portugal, teve uma passagem marcante pela Inter de Milão, ficou 4 anos atuando na Itália e vinha jogando no futebol chinês nas últimas temporadas. Bom, mas esses dados sobre aonde o Guarín jogou, quem é o Guarín, talvez você já tenha buscado aí na internet. Estou gravando esse vídeo aqui, na verdade, para fazer uma análise de como ele pode se encaixar nesse time atual do Vasco, nesse time comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. Assim que o Luxemburgo foi contratado pelo Vasco, eu fiz uma análise aqui no canal, você pode até buscar aqui atrás, falando exatamente da importância dos volantes no esquema que o Luxemburgo gosta de trabalhar. Isso desde lá do Sport. Se você lembrar aqui do último trabalho dele antes do Vasco no Sport, o Leão jogava com uma linha de 3 volantes ali com Anselmo, Richelli e o Patrick, hoje no Internacional. 3 volantes que se apresentavam muito bem ao ataque e ajudavam nesse poder de finalização do time. Tinha Diego Souza e André ali mais à frente. Era um pouco diferente a forma de jogar do Vasco atual. O Vasco atual ataca num 4-3-3, se defende num 4-4-1. Aquele Sport do Luxemburgo jogava num 4-2-3-1, exatamente por ter o Diego Souza trocando de posição às vezes com o André ali, fazendo às vezes de entrar como um segundo centroavante, o ponta de lança que a gente chamava antigamente, aquele camisa 10 que pisa dentro da área. O Vasco não tem esse 10, possa vir a ser o Guarín, não é o caso. O Guarín é um volante de muita chegada ao ataque, mas é um volante. Mas se a gente for pensar no encaixe hoje do time do Vasco com esses 3 volantes, ele pode ser útil exatamente nessa aproximação, mesmo não sendo um camisa 10. O Vasco hoje tem uma dificuldade muito grande de finalização, tanto que é um dos piores ataques do campeonato, exatamente porque chega com pouco jogador à frente. O Marco Júnior, assim que ele assumiu a titularidade, aparecia um pouco mais e vem caindo o desempenho. Chegou a marcar gol contra o Goiás, por exemplo, marcou gol contra o Rio Branco também na intertemporada. Vinha aparecendo bem, fazendo essa função de pisar na área. O Raul já é um pouco mais discreto nesse pisar na área, apesar de ter marcado um gol contra o Atlético Paranaense, acabou sendo anulado. Não é a dele. Pode ser que ele faça um gol ou outro, assim como o Marco Júnior, mas são 2 volantes que não têm como característica principal essa chegada ao ataque. É exatamente o que tem o Guarín. O Guarín tem um chute, um poder de finalização de média distância muito grande. Inclusive fui atrás dos números dele. Ele tem 90 gols em 536 jogos. Você vai falar, pô, Garone, 90 gols não é um volume muito alto. Para um volante é assim. Só para a gente ter uma noção, o Maxi Lopes, que é mais velho que ele, chegou no Vasco ano passado e é centroavante com 111 gols na carreira. Então isso mostra o quão expressivo é 90 gols para um volante. Inclusive eu fui atrás dos números mais antigos aqui do Vasco, numa pesquisa minha. Inclusive eu botei na coluna lá que eu escrevi para o Lance hoje, vou deixar o link aqui na descrição. O Guarín em 2017 marcou 12 gols atuando no futebol chinês. Já tinha marcado 10 numa temporada pela Inter de Milão também. Já tinha marcado pelo Porto 9, 10 gols. É comum para ele ter essa média de 8, 9, 10 gols por temporada. No Vasco, o último volante que marcou 12 gols foi o Buglé, em 1971. Ou seja, não é comum para um volante marcar tanto gol. Na década de 90 esteve o França, que às vezes fazia muito mais a função de meia do que de volante, que o Vasco tinha Leandro Ávila, Luizinho ali na proteção, então o França saiu um pouco mais para o jogo. Mas se a gente considerar o França também um volante, na década de 90, não sei se foi 94 ou 95, ele marcou 10 gols também. E o Vasco teve outros volantes com características de finalização, o Newton, por exemplo, o Andrade, jogadores que finalizavam bem, chegavam bem na área e mesmo assim não conseguiram marcar 8, 9 gols por temporada. É comum ali fazer 6, 5. O André recentemente fez mais ou menos isso também. Esse ano passado o André terminou a temporada com 6 gols,
mas 12 gols, 10 gols, um volume muito alto para um volante. E nesse esquema do Luxemburgo, onde os volantes têm que aparecer para a criação, é fundamental ter um jogador como o Guarín. Claro, a gente não sabe qual a condição física que ele está chegando, mas o período de parado dele também não é muito alto. Ele está 2 meses e meio, mais ou menos, sem disputar uma partida oficial, mas ele vinha treinando com um preparador físico, ele vem mantendo o condicionamento, é um atleta, pelo menos o que se espera de um atleta, é quando tem essas pausas, ele mantenha o trabalho físico ali sendo realizado, e aparentemente foi o que ele fez. Claro, vai precisar se adaptar ao time, está chegando num clube novo, precisa ganhar ritmo de jogo, mas não é talvez a principal preocupação. Em 2, 3 jogos talvez ele já consiga ter uma condição melhor de jogo, e mesmo não tendo, é um jogador que tecnicamente é superior aos outros. Só a gente lembrar como é que foi o Maxi Lopes na chegada dele ao Vasco, que mesmo fora de forma conseguia entregar um pouco mais do que o Vasco tinha, por exemplo, no elenco naquele momento. Acho que é muita questão do Guarín nessa chegada dele ao Vasco. Tecnicamente ele pode acrescentar muito, principalmente com essas finalizações de fora da área. Mas no lugar de quem que ele pode entrar? Bom, isso aí só o Luxemburgo vai poder responder exatamente pra gente, mas se a gente for pensar no esquema hoje que o Vasco tem, no time hoje que o Vasco tem, é muito possível que o Marcos Júnior acabe perdendo a vaga exatamente por não viver um bom momento. O Raul e o Richard são dois, o Richard mais pelo toque de bola e o Raul pela pegada que ele dá no meio campo, têm sido fundamentais hoje no time. Já comentei aqui nas análises que eu tenho feito pós-jogo, os dois têm ido muito bem, e o Marcos Júnior tem caído de rendimento. Então eu vejo o Guarín entrando na vaga do Marcos Júnior, aí quem vai jogar pela esquerda, quem vai jogar pela direita, tanto o Guarín quanto o Raul são destros, então é mais questão de treinar ali, adaptar, ver quem entra melhor nessa função, mas vejo hoje o Guarín entrando na posição do Marcos Júnior e o Vasco mantendo o esquema. Uma outra opção, aí já um pouco talvez mais ousada, que vai precisar um pouco mais de trabalho, é mudar o esquema e passar para esse 4-2-3-1 que o Luxemburgo fazia no Sport, como eu falei aqui, com o Guarín fazendo essa função de 10. Ou seja, segurando um pouco mais o Raul, que o Raul tem avançado pela direita, segurando ele um pouco mais com o Richard no meio campo, deixando o Thales Magno de um lado, o Rossi do outro, se a gente for levar em consideração a formação atual, e o Guarín mais centralizado como meia central para auxiliar nessa pisada na área, para usar essa finalização de média e longa distância que ele tem, e a altura também. O jogador alto pode ser útil no jogo aéreo, que é uma das armas do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Bom, galera, essa é a minha análise aqui sobre Fred Guarín, novo reforço do Vasco para a temporada, o 6º colombiano a jogar pelo clube. Deixo o convite aqui para você se inscrever no canal, deixar seu like se você gostou do vídeo. Saudações e até a próxima.